Fala aí, bruxões, beleza? Tá chegando agora aqui no Caldeirão Furado, então ó, deixa de ser trouxa, se inscreva, ativa as notificações pra você ficar por dentro de tudo que rola por aqui. Não esquece que você pode se tornar um membro e assim ter acesso a benefícios exclusivos, como selos que vão ao lado do seu nome, emojis pra usar nos comentários dos vídeos, chats das lives, ou então você também pode contribuir com as produções aqui do canal através do botão valeu, e assim o seu comentário fica em destaque entre os demais. Desde já, quero deixar o meu muito obrigado a todos os membros do canal e todos que utilizam o botão valeu aqui embaixo, vocês fazem toda a diferença. A galera que também participa do Papo Furado colaborativo, então muito obrigado a todos vocês. Câmara Secreta é o livro que o Harry passa grande parte do tempo se questionando se ele foi colocado na casa certa. O herdeiro de Salazar Slytherin está comandando ataques em Hogwarts e o Harry, mesmo estando na Grifinória, teme que ele, de alguma forma, inconscientemente, tenha alguma coisa a ver com isso. Agora, e se o Harry estivesse na Sonserina? O que aconteceria em Harry Potter e a Câmara Secreta? Ele seria capaz de obter a espada de Gryffindor para derrotar o basilisco no final do livro? O que afetaria na trama? É o que nós vamos descobrir hoje com a segunda parte da teoria e se Harry fosse selecionado para Sonserina, lá do canal Super Carlin Brothers. Se você não assistiu a primeira parte, clica aqui. O conteúdo original também tá aqui na descrição, se você quiser assistir o vídeo em inglês. Aqui eu analiso a teoria e falo o que eu acho sobre, mas se você quiser ver só a teoria, é só ir lá no canal deles, beleza? Um detalhe, é muito importante que você assista ao primeiro episódio da teoria antes de assistir esse, para que você não fique perdido. No primeiro ano, o Harry derrota o Voldemort, então qualquer apoio que ele pudesse ter dos Comensais da Morte, que achavam que ele era um novo bruxo das trevas, foi pelo ralo. Então, os eventos que vão se desencadear ainda são causados por Lucius Malfoy. Durante as férias de verão, todos os acontecimentos serão iguais ao da história original. O Walter ainda vai tentar fechar um grande negócio com o Sr. Mason, o Dobby vai aparecer para alertar o Harry e vai fazer ele ser advertido pelo uso indevido de magia por ser menor de idade. No Beco Diagonal, o Harry ainda encontra com Hermione, ainda conhece o Gilderoy Lockhart e o mais importante, o Lucius ainda coloca o diário no caldeirão da Gina. Nesse cenário da teoria, lembra que o Lucius comprou a Nimbus 2000 pro Harry como uma forma de investimento a longo prazo, imaginando que ele seria o substituto do Voldemort, né, por ter derrotado ele. Então ele tá se sentindo meio idiota por isso. Na plataforma 9/3/4, o Dobby ainda fecha a passagem, fazendo com que o Harry e o Rony roubem o carro do Sr. Weasley pra ir até Hogwarts, e chegando em Hogwarts, eles são pegos pelo Snape. E na história original, a gente sabe que o Snape deixa bem claro que se o Harry e o Ron fossem da casa dele, ele iria expulsá-los. Bom, nessa teoria, o Harry é da casa dele. Então, ele iria expulsar o Harry? Segundo a teoria, não, porque o Snape não queria de fato expulsar o Harry. Ele só queria implicar com o Harry como ele sempre fazia. E nesse caso, ele levaria em consideração o grande talento do Harry em quadribol, porque ele estaria no time da Sonserina, ia levar em consideração que o Harry foi muito importante para levar a Taça das Casas para Sonserina, e se tem uma coisa que o Snape gostava, era de ganhar. E uma coisa que ele não gostava era de perder. Principalmente se fosse pra Grifinória. Além disso, o Snape não é um comensal da morte de verdade, ele é um agente duplo. Então ele só precisava convencer os outros comensais da morte que ele estava pegando leve com o Harry para manter o Dumbledore enganado. Então o Harry e o Ron não seriam expulsos assim como na história original. Eles só seriam castigados com uma detenção. O ano letivo começa e os Sonserinos, conhecidos por quebrar as regras, estão impressionados com a entrada do Harry na escola, exceto o Malfoy, o Crabbe e o Goyle, que detestam o Harry. Mas só que isso acaba não tendo tanta importância entre os demais, já que o Harry é a estrela do quadribol e quem ajudou a Sonserina a ganhar a Taça das Casas. E falando em quadribol, a próxima grande mudança que aconteceria na história se o Harry estivesse na Sonserina seria justamente no quadribol, porque se o Harry estivesse no time, logo o time não teria uma vaga para apanhador. E se o time não tivesse a vaga para apanhador, logo o Draco não se tornaria apanhador. E o time não ganharia as Nimbus 2001 do Lucius, que foi uma forma de comprar ali a vaga do Draco no time. E já que isso não acontece, a Sonserina não tem que treinar um novo apanhador, e o acidente onde o Ron tenta enfeitiçar o Draco quando ele xinga a Hermione também não acontece. Então o Ron não fica cuspindo lesmas porque o feitiço saiu pela culatra, e isso tem uma certa importância. Mas nesse ponto também acontece outra mudança importante, segundo a teoria, porque se o Harry estivesse na Sonserina, a Grifinória estaria com uma vaga para apanhador, e quem preencheria essa vaga é ninguém menos que Ron Weasley. Já que o Ron sempre teve interesse em quadribol, além de ter irmãos no time, o fato da Minerva
Minerva ser bastante fã de quadribol e o Ron ter vencido a partida de xadrez do desafio que ela fez pra Pedra Filosofal, teria feito ele ganhar alguns pontos com ela. Então, além de colocar o Ron no time, ela também daria pra ele a Nimbus 2000. Harry e Ron vão cumprir suas detenções. E o Ron não está vomitando lesmas, então ele não tem que ficar limpando o troféu onde ele vê o nome do Tom Riddle por várias e várias vezes por vomitar lesma no troféu depois de limpar. Então ele simplesmente não vai memorizar aquele nome. A próxima grande mudança vai trazer grandes repercussões no futuro. Normalmente, na história original, voltando do treino de quadribol, o Harry tá todo cheio de lama e ele acaba sujando ali dentro do castelo, o que faz o Filch levá-lo até sua sala pra aplicar um castigo nele, e é onde o Harry acaba descobrindo que o Filch é um aborto. Pelo menos ele lê a carta ali do Feitiço Express, que é uma escola charlatã que promete ensinar magia, né, pra quem é aborto. Além disso, pra salvar o Harry dessa enrascada, o Nick Quase Sem Cabeça convence o Pirraça a criar uma distração, e nisso o Pirraça joga um armário no andar de cima, fazendo o Filch ir até ele. Que grandes mudanças isso causaria? Primeiro, o Harry estando na Sonserina, ele não seguiria o mesmo caminho pra ir até o salão comunal, porque o salão comunal da Sonserina fica em outro lugar e nas masmorras, ou seja, não passaria por onde o Filch estava. Segundo, ele não teria nenhuma relação com o Nick Quase Sem Cabeça, então o Nick Quase Sem Cabeça não iria ajudá-lo a se safar disso. Consequentemente, o Harry não iria na festa de aniversário do Nick Quase Sem Cabeça como recompensa por tê-lo ajudado. E o mais importante disso, o Pirraça não teria quebrado o armário que ele jogou no andar de cima, que simplesmente era o armário sumidouro, que no quinto ano o Fred e o George jogam o Graham Montag dentro desse armário e ele fica preso numa espécie de limbo e indo pra Borgs and Burkes e Hogwarts, preso ali, ficando preso por um tempo ali. E aí ele conta isso, quando ele consegue escapar, ele conta isso pros seus colegas sonserinos, o Draco escuta e é como ele decide consertar o armário pra fazer os Comensais da Morte invadirem Hogwarts. Então, ó, nada disso ia acontecer se o Harry estivesse na Sonserina, porque esse acontecimento dele ser pego e ir pra sala do Filch não iria ocorrer. Então, grandes mudanças aconteceriam. E como o Harry, o Ron e Hermione não vão pra festa de aniversário de morte do Nick Quase Sem Cabeça, significa que eles vão à festa de Halloween de Hogwarts, que acontece no mesmo dia, né? Já que o Nick Quase Sem Cabeça morreu aí no dia das bruxas. O Harry estaria sentado com os Sonserinos da sua casa, o que significa que eles não iriam encontrar a Madame Nora petrificada, porque eles encontram ela petrificada porque eles estão voltando ali da festa de aniversário de morte do Nick Quase Sem Cabeça. Então o Harry não seria o primeiro suspeito ali pelos ataques. Principalmente o Filch não teria motivo pra culpar o Harry, já que o Filch usa o Harry saber que ele era um aborto como justificativa pra aquele crime da Madame Nora, como se o Harry tivesse feito aquilo só porque o Filch era um aborto. Mas só porque a escola não suspeita do Harry, não quer dizer que ele não suspeite de si mesmo, principalmente porque ele estava ouvindo a voz que ele ainda não sabia que era do Basilisco, e depois que o professor Beans conta sobre a lenda da Câmara Secreta, ele acaba ficando preocupado de talvez ser o herdeiro de Salazar Slytherin. Ainda assim, mesmo Harry, Ron e Hermione nesse cenário não tendo chego à cena do crime onde a Madame Nora foi petrificada primeiro, eles ainda vão investigar sobre o que aconteceu. Então eles acabam chegando até a Murta que Geme de qualquer forma, que é uma peça importante desse quebra-cabeça. Agora, indo para a primeira partida de quadribol do ano entre Grifinória e Sonserina, o Harry tá lá no time da Sonserina, o Ron estreando como apanhador do time de quadribol da Grifinória, o Balaço ainda vai perseguir o Harry, o Ron captura o Pomo de Ouro, a Grifinória vence, o Harry vai pra ala hospitalar e durante a noite ele presencia o Colin Creevey petrificado sendo levado ali pra ala hospitalar. No dia seguinte, quando o Ron e Hermione vão visitar o Harry, ele conta sobre isso e o Ron e Hermione contam que o Draco não estava na partida, não estava assistindo a partida, que ele não estava entre a plateia, o que começa a levantar algumas suspeitas neles, principalmente porque o Draco ficou muito animado com a história da Câmara Secreta ser aberta. Nesse cenário da teoria, o clube de duelos também acontece e o Harry também se revela um ofidioglota para a escola inteira, e então ele passa a ser um grande suspeito de ser o herdeiro de Slytherin e ser responsável pelos ataques. Só que outra grande diferença que aconteceria nessa parte da teoria, eles não fariam a poção polissuco,
porque eles fazem a poção polissuco pra entrar no dormitório da Sonserina e conversar com o Draco, tentar extrair alguma informação dele. Nesse caso, o Harry já é da Sonserina, ele já tem acesso livre ao dormitório da Sonserina, inclusive divide o dormitório com o Draco. E aí, segundo a teoria, eles não precisariam se esforçar pra descobrir que o Draco não tinha nada a ver, porque o Harry estaria presente ali no salão, ele conseguiria estar perto do Draco com muito mais facilidade, então isso não é algo que eles planejam pra tentar descobrir e extrair alguma informação. Na história original, o Draco deixa bem claro que ele até queria ajudar o herdeiro de Slytherin. Então, na teoria, o criador defende que o Draco até tente se aliar ao Harry, achando que ele era o herdeiro de Slytherin, depois de descobrir que ele era um ofidioglota lá no clube de duelos, o que obviamente o Harry iria negar. Agora, o próximo grande acontecimento é quando o Justino Flint Fletchley acaba sendo petrificado, né, e o Nick quase sem cabeça também, o que faz a Gina tentar se livrar do diário jogando ele no banheiro. Aí a Murta inunda o banheiro, o Harry e o Ron vão investigar por que ela fez isso e acabam encontrando o diário. Isso, segundo a teoria, acontece da mesma forma. Só que, como o Ron não ficou cuspindo lesma lá no troféu, não ficou encerando, limpando o troféu, ele não reconhece o nome do Tom Riddle. Então eles não fazem a relação com o nome Tom Riddle, com o prêmio ganhado na data que foi ganhado, que foi na mesma época que a Câmara Secreta tinha sido aberta, 50 anos antes. Então eles não fazem essa associação imediatamente. Mas como a data ainda tá lá no diário, né, de 1942, então, segundo a teoria, chegam nessa conclusão de alguma forma. Eles podem demorar um pouco mais, mas eles chegam a essa conclusão. Só que eles presumem que o Tom Riddle era culpado, porque eles não viram um troféu do Tom Riddle de serviços prestados à escola. Pelo menos o Ron não lembra de ter visto. Só que aí vai acontecer normal, igual acontece na história. O Harry vai escrever no diário, acaba descobrindo que o Hagrid tinha a ver, que o Hagrid foi expulso, e tudo isso acaba acontecendo como na história original. Só que um ponto que precisa ser levado em consideração importante, segundo a teoria, é o Dia dos Namorados, porque no Dia dos Namorados, a Gina manda cartões anônimos pro Harry, bem embaraçosos, e aí, quando o Draco vê, ele vai e tenta tomar o diário do Harry. Lá eles acabam brigando, o Harry usando o Expelliarmus no Draco, enfim. Só que aí o Draco vê que o Harry tinha um diário, que era o diário que tava com a Gina, mas ele pegou lá no banheiro porque a Gina tentou se livrar dele. E aí, aquela coisa da Gina invadir o dormitório pra pegar o diário não aconteceria, porque ela invade o dormitório dos meninos lá na Grifinória, certo? Ela não teria como invadir o da Sonserina pra roubar o diário, pra pegar o diário das coisas do Harry. Então quem faria isso é o Draco, porque ia ver que o Harry tinha o diário, já tinha visto, tinha tentado pegar dele ali, e então pegaria do dormitório, já que eles dividiam o dormitório, ele iria roubar de alguma forma, porque o Draco era um pentelho e iria querer roubar pra ver o que tem ali. Na história original, depois que a Gina pega o diário, rouba o diário lá do dormitório da Grifinória, a Hermione Granger e a Penelope Cleanwater são atacadas pelo basilisco. Só que, se ela não pegou, como que aconteceriam os ataques? Segundo a teoria, quem iria fazer os ataques agora era Draco Malfoy. Ele quem acaba sendo usado por Tom Riddle pra fazer os novos ataques, e ele ataca justamente a Hermione e a Penelope. A Gina foi usada pelo diário porque ela se abriu com o diário, ela foi dominada por ele, né? Ela acabou abrindo suas emoções ali e ficando vulnerável. Assim, o Tom Riddle dominou ela pra fazê-la atacar. Agora, o Draco já queria ajudar o herdeiro de Slytherin, então a teoria defende que ele não precisaria ser dominado pra isso, que ele já queria fazer, então seria muito mais fácil do Tom Riddle usá-lo, já que ele odiava Nascidos Trouxas e odiava o Harry, e os dois principais objetivos do diário era expurgar os Nascidos Trouxas de Hogwarts e matar o Harry. De qualquer forma, esses ataques fazem o Hagrid serem levados pra Azkaban, mas o Harry e o Ron vão lá na cabana pra tentar conversar com o Hagrid e tudo acontece da mesma forma. O Hagrid é levado, eles são orientados a seguir as aranhas, eles vão até Aragog, descobrem que o Hagrid era inocente e eles acabam descobrindo sobre a Murta que geme ser a garota que foi morta na escola 50 anos antes. Então tudo acontece da forma que acontece na história original, só que aí o monstro leva um aluno pra Câmara Secreta, certo? Que no caso é a Gina. Só que, segundo a teoria, como não é a Gina que tem o diário, quem vai ser levado pra Câmara Secreta é o Draco. E aí a teoria defende que o Harry e o Ron desceriam na Câmara Secreta da mesma forma pra salvar o Draco. Tudo acontece da mesma forma, o Gilderoy vai com eles, perde a memória, enfim, tudo acontece mais ou menos igual. A Fawkes ainda vai pra Câmara Secreta, ainda cega o basilisco, mas não leva o chapéu, e o Harry não tira
tira a espada do chapéu, justamente porque o chapéu é o chapéu de Godric Gryffindor e a espada também é a espada de Gryffindor. Um verdadeiro Grifinório poderia tirar a espada do chapéu somente. Então como que o Harry conseguiria vencer o basilisco? No filme, o Tom Riddle fala que não adiantava o Harry saber falar a língua das cobras porque o basilisco só obedecia a ele, só obedecia ao herdeiro legítimo de Salazar Slytherin. Mas acontece que aquele não era o herdeiro legítimo de Salazar Slytherin, era um pedaço da alma do Voldemort que saiu do diário, né? Era um Horcrux. Aquele Tom Riddle era um Horcrux. Ou seja, basicamente a mesma coisa que o Harry era. O Harry era um Horcrux, ele tinha parte da alma do Voldemort dentro dele. Por isso que ele podia falar a língua das cobras, por isso que ele tinha conexão com o Voldemort e conseguia entrar na mente dele e ver, sentir algumas coisas que ele sentia e via. Então a teoria defende que o Harry poderia controlar o basilisco. Que o Harry, na história original, não tenta falar com o basilisco, né? Ele direto pega a espada, já luta com o basilisco ali. Mas segundo a teoria, ele teria a capacidade de fazer isso. E é aí que entra a grande mudança. O Harry iria convencer o basilisco que o Tom Riddle estava errado, mostrando que Salazar Slytherin estava errado, que essa ideologia de pureza de sangue não fazia sentido e que mesmo assim o Tom Riddle tinha levado um puro sangue ali para ser sacrificado na Câmara Secreta para que ele pudesse voltar à vida, que era o Draco Malfoy, e que o próprio Tom Riddle não era puro sangue, ele era mestiço. O próprio herdeiro de Slytherin era mestiço, filho de um trouxa. Então, segundo a teoria, o próprio basilisco iria atacar o diário, destruir o diário com suas presas, fazer com que o pedaço da alma do Voldemort fosse destruída. O Harry nunca seria mordido, nunca seria atacado, e no final a Fawkes ainda curaria os olhos do basilisco. E assim, o basilisco voltaria ali para dentro da estátua de Salazar Slytherin, prometendo não atacar mais ninguém, só viver em paz, tranquilo. De volta à escola, o Harry tá ali na sala do diretor, o Lucius Malfoy tá ali, o Draco Malfoy tá ali, e o Lúcio tá meio confuso, se sentindo culpado, ao mesmo tempo com raiva pelo plano dele não ter dado certo, mas o filho dele quase ter morrido. Então ele agradece o Harry e em dívida fala que o Harry podia pedir alguma coisa, e o Harry pede pra ele libertar o Dobby. Só que ele não vai libertar o Dobby porque isso pra ele era demais. E o Draco, vendo isso, tira a própria meia e liberta o Dobby. O Harry termina o ano entendendo que a Sonserina não é sinônimo de bruxos ruins, de maldade, e aprende que no final é tudo sobre as escolhas que ele pode fazer. Assim como a frase que o próprio Dumbledore diz, né? Que são as escolhas muito mais do que as habilidades que definem quem realmente somos. No final, o Harry ainda ganha 200 pontos e o Ron ainda ganha 200 pontos, mas a Sonserina ainda ganha a Taça das Casas porque o Draco ganha pontos por enfrentar a própria família e libertar o Dobby. E assim terminaria a Câmara Secreta, segundo essa teoria, se o Harry estivesse na Sonserina. Bom, agora vamos à parte que vocês mais esperam, que é o que eu achei sobre a teoria. Cara, eu confesso que a primeira parte da teoria, que é a de Pedra Filosofal, eu até achei ok. Mas essa parte aqui, ela começa bem, mas ela só vai ladeira abaixo, cara. Ela só começa a ir ladeira abaixo. Ó, vamos lá, começar com o lance do Harry ser expulso, vai. Ok, o Snape era espião todo o tempo, tava mantendo o Harry vivo, então ele talvez não expulsasse mesmo o Harry. Ok, mas vale lembrar que o Snape não sabia tudo relacionado ao Harry. Tanto que ele só sabe que o Harry vai ter que se entregar pro Voldemort lá em Enigma do Príncipe, né? Quando o Dumbledore tá conversando com ele. E aí ele fala, poxa, você criou o Harry como um porco pro abate. Então nesse período ele não tem a noção que ele teria que manter o Harry ali na escola e vivo. Enfim, ele não teria essa noção. Agora, argumentar que o Snape não ia querer perder o quadribol, tipo, pra manter o Harry. Ah, mano, é um argumento muito fraquinho, sabe? Tipo, muito fraquinho. Pô, quadribol, sabe? Você acha que o Snape tá preocupado com o quadribol? Beleza, ele não gostava de perder. Mas, sabe? Cá entre nós, né? Mas ok, o Dumbledore poderia até interferir, fazer com que o Harry não fosse expulso. Essa parte não é tão, assim, fora da realidade. Agora, o Ron entrar no time de quadribol. Cara, o Ron só toma coragem pra entrar no time de quadribol no 5º ano e ele ainda treina escondido dos irmãos. Então usar o argumento de que o Fred e o George estavam no time e iriam apoiar ele já cai por terra. O Ron era muito inseguro. E outra, ele não tinha habilidade pra jogar como apanhador. Não tinha mesmo. Ele mesmo deixa isso claro, que ele ia jogar como goleiro, porque era o que ele
melhor sabia fazer. E, mano, a Minerva dá a Nimbus 2000 pro Ron, tipo, do nada. Ah, beleza, o argumento de que, ele no ano anterior ganhou uns pontos com ela por vencer o xadrez, ok, pode até ser um argumento válido, mas é meio forçado, tá ligado? Agora, o que eu não tô mencionando da teoria é o que eu acho que fez sentido, tipo, o Ron não vomitar lá no troféu, nas lesmas, ok, tipo, isso pra mim faz sentido, essas coisas que aconteceram, que fizeram sentido, eu não vou falar, tipo, faz sentido, porque faz sentido. Mas, mano, a teoria começa a desandar pra mim ali no momento que o Draco quer se aproximar do Harry, que acha que ele é o herdeiro de Slytherin. Pô, não tem como, mano. Não dá. Eles já se odeiam muito, sabe? O Draco não ia, orgulhoso do jeito que ele era. Você acha que ele ia dar o braço a torcer? Não ia. E eu também duvido muito que o Draco ia passar a fazer os ataques e que ele ia ser levado pra Câmara Secreta. E detalhe, se ele fosse levado pra Câmara Secreta, mano, o Harry e o Ron não iriam salvar ele. Falo com toda certeza, o Harry e o Ron só vão pra Câmara Secreta porque tem tudo a ver com eles, é porque é a Gina que foi sequestrada, a irmã do melhor amigo dele, ele com certeza iria salvar ali. Agora, o Draco, ele iria pra quê? Ele iria lá falar pros professores, olha, eu sei o que tá acontecendo isso, e o Draco foi levado pra Câmara Secreta, eu acho que eu sei onde é a entrada da Câmara Secreta, é ali, ó, vamos lá que vocês podem resolver. Com certeza ele ia fazer isso. Vocês acham que ele ia salvar o Draco? Ia atrás do Draco pra salvar ele na Câmara Secreta? Agora, e a parte da Câmara Secreta que o Harry leva o Basilisco no Lero, no papo. Ah, meu irmão, aqui forçou muito, na moral. Aqui forçou muito. O Harry leva o Basilisco no papo. O Harry fala, olha, é tipo aquela parte do Todo Mundo em Pânico que a Samara fala assim, o amor de vocês quebrou a maldição. Aí eles falam, sério? Ela, não, tô zoando. Tipo, pô, o Basilisco é uma criatura das trevas, não tem essa de papo, mano. Não tem essa. Tipo, não, bateu um papo, olha, Basilisco, não faça isso, não machuque as pessoas, é errado. Aí o Basilisco ia falar, saia. Tipo, tá bom, não vou mais fazer. Para, né, mano? Eu achei muito zoado isso. Essa parte quebra toda a teoria. A teoria tava indo bem, tava indo legal, mas começou a despencar nisso. Pô, que isso? A Fênix ainda ia curar os olhos do Basilisco. Desculpa, Basilisco. Beleza, a Fênix cura os olhos do Basilisco, ele mata todo mundo com o olhar, porque vocês lembram que ele faz isso? Que ele só não mata as outras pessoas porque elas viram através de reflexo ou coisas que absorveram a carga antes. Ele até fala que, como o Harry tinha parte da alma do Voldemort, ele controlava o Basilisco não matava ele. Ok, mas só que o Tom Riddle, ele não podia morrer com o olhar do Basilisco porque ele era um Horcrux. O olhar do Basilisco não mataria o Horcrux. Ele era uma lembrança ali, certo? Nem se o Basilisco mordesse ele, não ia acontecer nada. Era o diário. E o diário não pode morrer com o olhar porque é um diário, ele não vê. Então eu duvido. Se a Fawkes curasse ali o olho do Basilisco, ele ia olhar pro Harry, ia matar o Harry, ia matar o Draco e acabou. Agora, o Draco libertar o Dobby na frente do pai. O Draco cagava de medo do Lucius. Ele tinha muito medo do Lucius. Você acha que o Draco ia enfrentar o pai dele e salvar o Dobby, libertar o Dobby ali? Não, assim, principalmente o Draco com aquela idade, 12 anos, que ele tava no auge da babaquice dele, que ele achava o máximo do máximo ser o babacão igual o pai. Mas o que aconteceu na Câmara Secreta ia mudar ele, que ia mudar o quê, pô? Que ia mudar? O Draco precisou ver todos os horrores ali acontecer e ele precisou ver diante dos olhos dele o que acontecia com o regime do Voldemort, o que o Voldemort tava fazendo pra ele fraquejar ali e ver que realmente, nossa, era demais, que era errado aquilo. Naquele momento ele nem ia, ainda mais estando inconsciente, porque ele tecnicamente ficava em transe quando atacava, certo? Tava apagado ali, não fazia ideia. Você acha, gente? Bom, de tudo, pra mim essa foi a pior parte da teoria até agora. Com o maior respeito ao criador da teoria, com o maior respeito ao trabalho dos caras, mas estou falando o que eu acho sobre a teoria, isso não é pessoal, não tô falando nada deles, pessoal deles, só a teoria que eu achei bem ruim mesmo. Mas e você, me conta aqui embaixo o que você achou dessa parte da teoria, se você achou que fez sentido. Agora eu tô muito ansioso pra ver Prisioneiro de Azkaban, o que vai acontecer com Harry na Sonserina em Prisioneiro de Azkaban, porque vai afetar muito, com certeza, toda a história, mas essa de levar o Basilisco na conversa, meu irmão, essa pra mim foi dose. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado, a gente se vê num próximo episódio do Caldeirão Furado e até lá, mal feito, feito.